Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Obrigado pela confiança, poder estar com vocês. É uma alegria mesmo, de verdade, poder servir a Deus nessa manhã aqui. Peço perdão pela ausência da minha esposa, dos meus filhos. Eles ficaram hoje em Cajamar. Saindo daqui eu tenho que ir correndo para lá, porque ela está palestrando agora de manhã e meio-dia sou eu. Eu vou palestrar bem pertinho do horário do almoço. Eu não sei se isso é bom, né? Eu não sei, porque a Bíblia é o pão do céu. O povo deve estar querendo arroz e feijão nesse meio-dia. Pastor, não, é meio-dia mesmo, pastor. É isso mesmo. Muito bom. Eu quero ler um trecho da Bíblia. Aí você já senta. Eu vou ler só um versículo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, o versículo de número 53. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, versículo 53. Só esse mesmo. João 7, 53. Diz assim a palavra de Deus: E cada um foi para a sua. Pode sentar, obrigado. Deus abençoe. Esse versículo aqui normalmente é usado, eu não sei se é aqui, né? Mas lá em Caieiras, onde eu pastorei uma igreja, quando termina o culto, o diácono fica na porta, ele apaga uma luz, apaga a outra. Às vezes ele grita para os irmãos, João 7,53. Aí quem está novo, quem está chegando, pergunta, o que está escrito? Ele fala, e cada um foi para sua casa. Já acabou, irmão, pode ir. João 7,53. Então já virou uma moda lá, né? O diácono, principalmente o João, o Carlos, os irmãos já esperam. Então às vezes quando acaba o culto, porque culto bom, quando acaba o povo não quer ir embora, eles ficam ali, conversa, e aí eles brincam. E o João 7,53. Eu tenho o hábito da minha casa com os meus filhos. Eu pastorei uma igreja em Caieiras e eu tenho 4 filhos. Diga aleluia. Ajudem em oração, irmão. Nós temos o Kaique com 21, o Gustavo que tem 12, Bernardo com 9. E porque eu dizia a mim mesmo, tá para nascer a mulher que vai mandar em mim, Deus mandou a Bela que tem 3 anos. Ah, meu Deus. E tem um hábito na minha casa, todos os dias à noite, exceto quando eu viajo com a igreja, ou a favor da igreja, e aí eu não faço isso, mas quando eu saio para palestrar fora, para ministrar a palavra, eu ligo para minha esposa e falo, filha, coloca eles para dormirem, porque o Bernardo e o Gustavo ficam me esperando chegar, porque eu sempre leio, antes deles dormirem, um capítulo da Bíblia para eles. Mas não é só ler, eu faço a leitura e eu explico o que significa. Dependendo do horário, quando eu estou com pouco tempo, eles têm que dormir por causa da aula no outro dia, eu faço assim, tipo, aqui está escrito isso, vamos dormir, depois a gente aprofunda. E nós estávamos lendo o Evangelho de João, e lendo os capítulos, e nesse dia eu li com eles o capítulo de número 7. E sempre leio e explico. E nesse dia, quando eu li o capítulo de número 7, expliquei rapidamente para eles o que era. E o Gustavo, que hoje tem 12, a época 11, disse para mim, pai, o senhor disse sempre para nós aqui que a Bíblia é toda inspirada, que tudo que está na Bíblia é proveitoso, é edificante. Eu digo, é verdade. E ele disse, em que, isso aqui ele perde a hora de dormir, os dois deitados, uma cama do lado da outra e eu no meio. Em que serei eu edificado em saber que cada um foi para sua casa? 11 anos, quem pode, né? Por que o Espírito de Deus inspirou João para escrever que cada um foi para sua casa? Para que eu quero saber no que Deus é glorificado? Que tudo Deus é glorificado, tudo Deus é exaltado, e Deus está sendo exaltado por causa de um monte de coisa na Bíblia das curas. Mas assim, cada um foi para sua casa. Eu estou aqui, não sei quantos mil anos depois, eu devo falar, glória a Deus, cada um foi para sua casa? Tem que ficar feliz que cada um foi para sua casa? Aí o Bernardo, que é o de 9, claro, né, Gu, tem gente que nem tem casa. A gente tem que ficar feliz que eles tinham casa para ir.
Pensa agora, a gente está na nossa cama, nosso pai, nossa mãe, e a gente está na nossa casa. Agora pensa quanta gente não tem casa, não é para ficar feliz? Aí o Gustavo olhou e falou: é isso mesmo? Foi por isso que Deus mandou o João colocar? Eu digo: foi, mas eu acho que é mais profundo isso aí. Então explica. Eu falei: agora está na hora de dormir. Não, mas só vai explicar. Eu falei: quem manda aqui sou eu, certo? Todo mundo dormir, amanhã a gente conversa sobre o João 7,53. Por que eu coloquei eles para dormirem? Porque eu pensei: Jesus, é verdade. Porque isso daí. Aí eu fui lá para a sala e me debrucei na Bíblia para ler, porque era importante para João registrar no capítulo 7, terminando o capítulo, que cada um foi para sua casa. E a Bíblia é verdade divinamente, toda ela inspirada. E no que somos edificados? Capítulo de número 7 trata da história de uma festa, que era uma festa comum no meio dos judeus, inclusive essa festa existe até hoje, que todos os anos eles saem de casa por causa da peregrinação, e é uma ordenança de Deus, e até hoje, é claro que hoje isso é feito de uma forma, você der um Google, você vai ver, uma forma mais moderna. Hoje ele compra umas barracas, e aí colocam as barracas perto do templo, longe de casa, e as barracas hoje são mais cômodas, melhores, mas a época, o que eles tinham que fazer, era sair das suas casas, e passar um tempo fora de casa, para lembrar o tempo da peregrinação, de quando eles não tinham casa, de quando eles peregrinavam no deserto, e que eram somente guardados por Deus, para valorizar o que tem agora. Então você imagina que você, uma vez por ano, tenha que deixar aquela sua cama king size, onde você deitado fala: Alexa, apaga a luz. Alexa, coloca o ar condicionado no 18. E você sincero. Aí você imagina que, pode deixar ele, irmã, tá tudo certo, varão. É bom que ele está prestando atenção. E aí você imagina que você tem que largar lá a sua cama, você tem que largar o ar-condicionado, aquela sua TV enorme, para ir peregrinar, e você ficar dias em uma barraca, sozinho ou com a família, mas longe do conforto. Porque quando passa essa semana, o que a gente mais quer, eu viajo bastante, e nas viagens que eu vou, eu fico em lugares modestos, lugares mais luxuosos, não importa, eu viajo bastante. E quando eu volto para casa, tudo que eu quero é a minha cama, é o meu canto, é meu lugar, é meu aconchego, é minha família. E às vezes não é nem porque é melhor ou pior, porque às vezes a cama do hotel, o travesseiro do hotel é até melhor que o seu, mas você quer o seu. Não é quando a esposa fala para o marido chega e fala: cadê meu travesseiro? Tirei para lavar. Não, ninguém gosta, porque cada um tem o seu travesseiro, tem ou não tem? Uma dificuldade de você trocar de travesseiro e comprar um novo, porque parece que aquele já tem o molde da tua cabeça que você põe, já fica certo, tem até uma manchinha de baba, é a sua marca, é o seu, você não quer trocar. A mulher sabe qual é o dela, o filho sabe qual é o dele, o esposo sabe qual é o dele. E aí você imagina que você está fora de casa, e tudo que você quer é voltar para casa, para o seu rincão, para o seu aconchego, para o seu lar. E aí você tem uma festa que te tira de casa e te deixa longe de casa, sem o aconchego do lar, sem a companhia dos que você ama, sem sua cama, sem seu canto. E quando essa festa de dias acaba, Jesus estava com eles, com os discípulos, nesta festa. E quando a festa acaba, tudo que você mais quer é ir para casa. Você quer ir para casa descansar. Você quer ir para casa, você não dorme bem dentro de uma barraca. O que você mais quer é ir para casa descansar, é ficar no seu lar, é deitar na sua cama. E aí a Bíblia diz que ao término da festa, no capítulo de número 7, no versículo 53, o João registra que cada um foi para a sua casa. Mas a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos e em versículos. Ela foi dividida assim depois, para uma melhor compreensão da gente, para nós podermos achar com maior facilidade.
onde estão registrados os escritos sagrados. Então, se você chegar lá no céu, e chegará, diga amém. Há uma esperança para nós, né? E quando você chegar lá no céu, e você disser para Paulo, porque nós o veremos lá: Paulo, aquela parte que você escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, meu Deus, Paulo, agora eu entendo que você falou que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para que o ama. Paulo, isso aqui. Aí Paulo vai olhar para você e falar: escrita onde? 1 Coríntios 2, 9. 2, 9? Que isso? O capítulo. Porque Paulo, quando escreveu, ele não elencou, ele não numerou, ele escreveu uma carta. Era uma carta, em ato contínuo. Ele foi pegando, foi escrevendo uma carta, e depois foi dividido assim em capítulos e versículos, para a gente achar melhor. Então, para Paulo lá, que foi quem escreveu, não tem capítulo, não tem versículo. Então você imagina que aqui, no capítulo 7, versículo 53, é um ato contínuo. E aí aqui eu preciso de atenção para a gente poder, vocês ficar comigo. Quem está comigo, diga amém. Então, o João escreve, João 7,53, e cada um foi para sua casa. Terminou aqui para nós. Aí acabou, ponto final, está lá. Mas a Bíblia foi escrita em ato contínuo, então continua. Então você imagina que capítulo 8, versículo 1, seria como se fosse João 7,54. Está entendendo? Não acabou. O capítulo 8 do João, o versículo 1, é continuação do capítulo 7,53. Então ele vai dizer assim: e todos foram para a sua, porém, no entanto, Jesus, aqui está lá, ó, Jesus, no entanto, ou seja, porém. Então, ato contínuo, todos foram para a sua casa, mas, porém, no entanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, João 7,53 diz: cada um foi para a sua casa. A continuação da história, a história não acaba, a história continua. Todos foram para casa, mas Jesus não foi para casa. Todos queriam descansar, mas Jesus não foi descansar. Todos queriam ir deitar, todos queriam o seu travesseiro, todos queriam sua cama, todos queriam o seu descanso, todos queriam um banho, mas Jesus não foi tomar banho, Jesus não foi deitar, Jesus não foi descansar. Ele foi para o Monte das Oliveiras. Fazer o quê? Orar. Ele foi buscar a Deus, ele foi continuar. Então, será que ele não estava cansado? Será que Jesus também não queria um banho? Será que Jesus também não queria descansar? É bem verdade que muito provavelmente, quando aqui estava no templo, em Jerusalém, Jesus era galileu, estava mais de quilômetros até a sua casa. E quando ele sai daqui do templo, ele vem para Jerusalém. Em Jerusalém ele não volta para casa, ele vai para a casa do seu amigo Lázaro, para a casa de Marta e de Maria, que fica a cerca de 3 quilômetros de onde ele estava. Então ele poderia ir para a casa de Marta e de Maria, para a casa de Lázaro, mas ele não foi para casa, ele não foi para a casa dos amigos, ele não foi descansar. E o que ele foi fazer? Versículo de número 2 do capítulo de número 8, coloca por favor, servo de Deus. De madrugada, voltou novamente. Então, todo mundo foi para casa, Jesus não. Ele foi para o Monte das Oliveiras orar. E o que ele ficou fazendo? Orando. De madrugada, está todo mundo dormindo, descansando. Passaram semana lá na tenda. Agora eles querem a casa. E o que ele faz? De madrugada, ele volta novamente para o templo. Quer dizer, ele não vai embora. E ali, ao invés de ir embora, agora terminou, já ficou orando. É madrugada, agora eu vou embora. Não vai embora. Ele não vai embora, ele volta para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado se ensinava. Então, todo mundo foi embora, tomaram banho, descansaram. Agora amanhã cedinho, é madrugada. Eles estão voltando para o templo, Jesus está lá ainda. Ele não foi embora, ele não descansou. Ele passou a noite orando. Será que ele não queria descansar? Será que ele não queria se deitar um pouco? Será que ele não queria um banho? Será que ele não queria um café? Será que ele não queria um descanso? Será que ele não queria um aconchego?
mas ele não fez. Os outros foram para casa, descansaram, tomaram banho e voltaram, e ele ainda estava lá. Enquanto descansavam, era noite. Ele passou a noite orando, e amanhece. Agora pela manhã o povo vai se reunindo de novo em volta dele, e ele não vai embora. Ele continua sentado ensinando o povo na entrada do templo. Verso de número 3. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei do Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? João 7,53 diz que todo mundo foi para casa, mas Jesus não foi. Capítulo 8, versículo 1, a Bíblia não fala mais dos outros, mas fala onde Jesus estava. Ele passa a madrugada orando, mesmo cansado, mesmo querendo um banho, mesmo querendo cama. Ele não vai embora, ele fica orando a noite inteira. A madrugada vai alvorecendo, e quando vai alvorecendo, ele, ao invés de ir embora com o amanhecer, ele volta para o templo. Ainda é madrugada, é a última vigília, e Jesus está sentado ensinando a multidão que vai chegando novamente ao templo. É nesse exato momento que os escribas e os fariseus vêm trazendo uma mulher que foi pega no próprio ato de adultério. No dia anterior, quando a festa termina, serva de Deus, todo mundo está indo para casa, tomar banho, descansar, deitar. Enquanto todo mundo está indo para casa, o verso de número 1 diz que Jesus não vai. Ele vai para o Monte das Oliveiras orar. Enquanto todo mundo está indo para casa, tem uma mulher, pastor. Ela não está indo para casa, ela está saindo de casa. Ela não está se arrumando para se deitar, ela está se arrumando para encontrar o seu amante. Como é que ela faz? Uma mulher adúltera que vai encontrar seu amante, como que ela se arruma? A roupa é apertada, a saia é curta, o decote é generoso, a maquiagem é forte, o perfume é abundante. Ela está saindo para encontrar o amante. Ela está se preparando para se deitar em uma noite de amor promíscua, de adultério, de mentira, de engano. Ela se prepara para encontrar o seu amante pela madrugada, para passar a madrugada deitada com o seu amante. O intuito daquela mulher é mais uma noite de amor. Então no capítulo 7, versículo 53, a Bíblia diz que está todo mundo indo para casa, mas em uma outra câmara, em um outro momento. E se nós tivéssemos uma outra câmera e o holofote fosse virado para uma outra casa, aquela mulher não está entrando em casa. Enquanto todo mundo está indo para casa porque vieram da festa, ela está saindo de casa. Enquanto todo mundo está se preparando para se deitar, ela está se preparando para deitar na casa do amante, na cama do amante. Ela se prepara e se arruma para encontrar o seu amante. Como é que eu sei? Porque a Bíblia diz que ela é uma mulher adúltera. E quando ela é apresentada a Jesus assim, ele não questiona dizendo ela não é adúltera. Eles dizem: nós a pegamos no próprio ato de adultério. João 7,53, a Bíblia diz: e todos foram para suas casas. Capítulo 8, versículo de número 1 diz: porém Jesus não foi para casa, ele foi para o Monte das Oliveiras. Verso 2 diz que ele passa a madrugada lá, ele vai orar. E a questão é, por que a Bíblia registra que todos foram para casa? Porque a Bíblia queria deixar claro, João queria deixar claro que Jesus não foi para casa. Por que ele não foi para casa, pastor? Porque ele tinha um encontro marcado pela manhã com uma mulher que não saiu para encontrar Jesus. Ela não se arrumou para ver Jesus, ela se arrumou para ver o seu amante. Mas o que ela não sabia é que os seus algozes, os teus inimigos, a apedrejariam de manhã. Só não fariam se alguém que deveria estar descansando passou a noite no monte orando, e pela manhã estava esperando ela chegar. Ela se preparou para encontrar com o teu amante, mas não sabia que seria um encontro com o Salvador, que mudaria a tua vida. Glória ao nome de Jesus. Alabaia, chore, calacéria. Às vezes eu olho na Bíblia, a impressão que eu tenho é que Jesus parece que tem uma agenda secreta. Parece que ele tem uma agenda que ele vai lá e consulta de manhã,
e diz assim: Espírito de Deus, onde eu vou hoje? João capítulo de número 4, o mesmo evangelho do João, só que no capítulo de número 4, pode pôr, por favor. Eu vi que você está colocando tudo aí, dá lugar agora. Evangelho de João capítulo de número 4. Evangelho de João capítulo número 4. Parece que Jesus tem uma agenda. Parece que ele tem uma agenda que são encontros que ele marca, sem que as pessoas saibam. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Galiléia, ó o percurso. Parece que ele tem uma agenda. Ele não anda ao vento, ele não anda ao léu, ele tem propósito. Tudo tem propósito. Sua fala, seus gestos, seus atos, suas atitudes, nada que Jesus faz é em vão, ou de qualquer feito, não, tudo tem um propósito. Aí a Bíblia diz no verso 3: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Olha o verso 4: e era-lhe necessário passar pela região de... Irmão, geograficamente, se você der um Google, se você tiver na Bíblia, na parte final da Bíblia, os mapas da geografia bíblica, você vai atentar o seguinte: que quem sai da Judéia para ir para a Galiléia não precisa passar por Samaria. Estou falando geograficamente, dentro de uma geografia bíblica. A gente está aqui, como que é o nome do bairro aqui mesmo que eu esqueci? Santa Cruz, Vera Cruz? Santa Cruz. Então a gente está aqui em Santa Cruz, e nós vamos daqui de Santa Cruz, nós vamos para Santana. Todo mundo conhece Santana? Diga amém. É um ponto bom de referência. Então a gente vai sair daqui de Santa Cruz e vai para Santana. Para a gente sair do Santa Cruz e ir para Santana, precisa passar na Lapa? Todo mundo conhece a Lapa? Diga amém. Então nós vamos daqui para Santana. Precisa passar na Lapa? Não precisa. Se eu estou indo para Santana, para passar na Lapa eu vou ter que desviar o caminho, sim ou não? Eu vou ter que ir lá na Lapa e depois retomar o caminho para continuar para Santana. Geograficamente, quem sai da Galiléia para a Judéia não precisa passar em Samaria, não faz parte do percurso. Para passar em Samaria é como se Jesus fizesse isso que eu disse. Ele tem que sair do caminho, vai em Samaria, depois volta para retomar o caminho para continuar para Galiléia. Quem entendeu, diga amém. Mas a Bíblia diz que era necessário ele passar pela região de Samaria. Geograficamente não passava, ia retardar o caminho. Mas os versos a seguir diz qual era realmente a necessidade. Verso 5: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, ele teve que sair do percurso para voltar. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia, não era um horário comum para as mulheres tirarem água, o sol forte. As mulheres tiravam água pela manhã, bem cedinho. Verso 8, não, verso 7 mesmo, perdão, você já tinha ido. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Por que era necessário ele passar por Samaria? Porque aquela mulher não sabia, mas naquele dia ela estava indo lá só para tirar água. Ela pegou um cântaro, ela se preparou para buscar água. Mas o que ela não sabia é que em mais um dia comum da vida dela, em que ela estava indo só tirar água, ela teria um encontro com o Rei dos Reis e a fonte de água viva. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. São diversos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Paulo está indo no caminho da estrada de Damasco. Irmão, são diversos os textos. Ele está indo ao caminho da cidade de Damasco, da estrada de Damasco. E a Bíblia diz que nesse caminho ele cheira a morte. Ele está indo matar os discípulos, os cristãos, os servos de Deus. E a Bíblia diz que nesse momento o Senhor encontra ele, agora ressurreto, glorificado. Um clarão e a voz que sai: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava preparado para encontrar crentes, para matar servos de Deus.
Mas o que ele não sabia é que naquele dia ele encontraria o próprio Deus que ele perseguia. Talvez, e só talvez, você saiu da sua casa hoje só para mais uma manhã com Deus. Só Deus sabe quais foram os problemas que você deixou na sua casa, as lutas que você enfrentou. E talvez, e só talvez, conjecturou no seu coração não estar aqui nessa manhã. Concebeu no coração o desejo de ficar em casa, como já foi dito aqui hoje. Pensou, oscilou, vacilou os pés e disse: não vou, está frio, o tempo é bom para ficar em casa, tanta coisa para fazer. Ou talvez não fosse só o aconchego do lar, mas as lutas, cansado dos problemas. Alguns da sua casa te fazem chorar, são motivo de dores, de lágrimas. São tantas notícias ruins, são tantas adversidades, são tantas lutas, são tantas dificuldades, são tantas provações. Parece que sai propósito, entra propósito e nada muda na sua vida. Então você vai para o culto, vai para o propósito, vai para a campanha, vai para o jejum, vai para a festa. E nesses lugares, naquele cantinho de oração que você tem na tua casa, às vezes lá no carro, quando você segura o volante dizendo para Deus: por que eu não aguento mais? Ou lá na beira da tua cama, quando você dobra o joelho e fala para o Senhor: Senhor, entra na minha casa e faz alguma coisa. Ou quem sabe quando deita a cabeça no travesseiro chorando, dizendo: Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou tomar a solução desse problema? Não tem mais jeito. E aí você considera menos oportunidades e condições para tentar resolver e não consegue. É tanta luta, é tanto vale, é tanto problema, é tanto deserto, é tanta dificuldade que você não sabe o que fazer. E hoje pela manhã você levantou para mais uma manhã com Deus. Era só mais uma manhã com Deus, mas o que você não imaginava é que o próprio Deus estaria aqui nessa manhã para tratar com a sua alma. Ele tinha um encontro marcado com você hoje aqui, para te dizer que aquele que hoje é o motivo das tuas lágrimas será o motivo da tua alegria amanhã. Aquele que mais te faz chorar hoje será quem mais te dará alegrias amanhã, porque Deus marcou um encontro com você nessa manhã. Quanto mais Deus prova a gente, quanto mais a gente entra na luta, quanto mais a gente passa pelo vale, luta, prova, dificuldade, não separa crente, não faz o crente desviar. Quanto mais o crente entra no vale, quanto mais ele entra na luta, mais ele fica amigo do glória e companheiro do aleluia. Tem um glória para ele? Tem um aleluia para ele? Tem um glória para ele? Serve a Deus, porque ele está aqui nessa manhã. Não conheço, não sei, mas o que eu sei é que o teu próprio Deus está aqui nessa manhã, que Ele veio por tua causa, que era necessário passar em Santa Cruz para mudar a tua sorte, para mudar a tua vida, para falar para você que Ele nunca te perdeu de vista, para falar para você que as coisas não saíram do controle da mão dEle. Ei, o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: continua confiando e acreditando na minha palavra. Não tem plano B, é plano A. A história é a mesma, não mudou. Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. Pode ser que não tenha saído, e eu vou falar o que eu acho que você não queria ouvir. Deus não tem dó da gente. Se no meio do processo Ele operar um milagre, a gente precisar passar pela cova, vamos passar. Porque Ele não livrou Daniel da cova, mas na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que entrar na fornalha. O próprio Senhor no Getsêmani disse: se possível passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Se para trabalhar na vida do teu filho, do teu marido, se para chegar ao milagre você precisar pelo vale da sombra e da morte passar, você vai passar. Se o seu irmão, como Lázaro, morreu e Marta e Maria pediram e disseram: Senhor, teu amigo estava enfermo, vem curá-lo. Jesus não veio, mas não é porque não pôde, não é porque não deu. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Quando Ele não faz, não é porque não dá. Quando Ele não faz, não é porque não consegue.
Quando Ele faz, não é porque não pode, é porque Ele tem um propósito maior, é porque Ele tem algo maior para operar, para realizar. Quando Ele não veio a curar Lázaro, irmão de Marta e Maria, seu amigo, a Bíblia diz que Ele tardou e ficou lá até que ele morresse, e depois de 4 dias cheirava mal, não tinha mais jeito. Você pensa quando uma pessoa morre, e você vai lá, abraça a pessoa, beija a pessoa, está morto, ele não vai ligar para você. Você pode gritar, você pode chorar, você pode espernear, você pode dizer para ele: eu vou morrer também. Ele não está morto, irmão, não responde. Morto não responde a afeto, morto não responde a choro, morto não responde a promessa, morto não responde a ameaça, morto não responde a sentimentos, morto não responde a gritos. Você pode gritar: eu vou junto, eu vou morrer com você, mas ele está morto. Não é, eu posso falar a verdade? Não é nem maldade, não é maldade. Eu falo, pastor, ele não me ouve. Não é maldade, não é que ele quer ter o mal. Eu falo do meu sentimento, ele sabe que está fazendo eu sofrer, ele não está nem aí para o meu sofrimento. Não é maldade, ele está morto. E morto não reage a sofrimento, mesmo de pessoas que ele ama. Está morto, morreu. Pode gritar, pode falar, pode sofrer, pode chorar. Ele nem está vendo o seu sofrimento, nem o seu choro. Ele não está te ouvindo, porque está morto. Está morto, não tem, irmão, não adianta. Morto não reage, não tem reação. Quando Jesus não responde Marta e Maria, e elas ansiavam por um encontro com Ele, mais uma vez, não era qualquer casa, era a casa que Ele ia com frequência. Você acha que era barato para Marta e Maria e Lázaro receber Jesus em casa? Não acha mesmo? A gente lê a Bíblia, parece que a gente lê de uma forma fictícia, é literal, irmão. Precisa ler a Bíblia literalista. A gente tem que ser literalista quando lê a Bíblia. Pensa Jesus chegando na casa de Marta e Maria, ele mais 12. Não, você vai receber na sua casa, não é para ficar um dia, 2, 3, é uma semana. Ele mais 12, aí você pensa na sua casa, ele e mais 12, comendo, tomando café, tomando banho, usando banheiro, papel higiênico, toalha, arroz, feijão, comida. Irmão, tô falando, você consegue entender isso? Hã? Irmão. E não era só ele não, vinha os 12, aí depois vinha mais a Maria, vinha outra, tinha as mulheres que vinham atrás, iam com Jesus. A distância era longa de um lugar para outro, onde eles paravam, todo mundo pousava, todo mundo comia, todo mundo dormia. Receber Jesus em casa custa caro. Receber Jesus em casa custa caro. Não é barato, receber Jesus em casa custa caro, custa caro. Às vezes custa a sua paz, às vezes custa a sua comunhão, porque Ele diz: não pretendo que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer dissensões, discussões. Filhos se levantarão contra pai e pai contra filhos por causa do meu nome, por causa da minha chegada. Só de Jesus entrar na tua casa, tem consequências, custa caro. Marta e Maria sabia disso e sabia do apreço que ela tinha com o Senhor. Então elas fazem uma oração, um pedido: vem, porque teu amigo está doente. Não é qualquer um, é o seu amigo. Ele vem? Não vem. Por mais que pareça, irmão, que esse encontro de Jesus com você esteja demorando, Ele sabe a hora certa de chegar. Talvez você esteja dizendo que não aguenta mais, e o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: aguenta só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e eu estou vindo aí. Não desiste, não para. Não é para mudar de casa, não é para mudar de igreja, não é para entregar cargo, não é para mudar de cidade. O que Jesus quer fazer é mudar a tua vida. Se mudar de casa nada resolve, se mudar de emprego não resolve, se mudar de igreja não resolve. A prova vai atrás de você onde você for. Quando Ele chegar, e quem encontra Jesus não fique diferente, Ele chega mudando tudo. Ele vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. E o que hoje é choro e lágrima, amanhã será gozo e alegria, glória. Aguenta mais um pouco, porque Ele está vindo aí, aleluia. Espera mais um pouco, porque Ele está aparecendo, aleluia. Calma, o
Senhor vem. Não entrega nada, não desiste de nada. A palavra de Deus ainda é a mesma e ela permanece de pé. O fato de você não estar vendo não quer dizer que Ele não está trabalhando. Ele está fazendo, Ele está esperando o momento certo e a hora exata para fazer. Espera, aleluia. Jesus chega e o Lázaro já está morto. Quantas vezes Marta falou? Quantas vezes Maria falou? Quantas vezes os amigos chamaram? Mas o Lázaro está morto, não houve, irmã. Mas ele disse: olha, me leva onde vocês colocaram ele. Onde ele está, me leva até lá. Quem é que está morto na tua casa? É teu filho? É teu marido? É teu irmão? É teu pai? É tua mãe? Quem que está morto na tua casa? Quem é que está indiferente ao seu sentir? Quem é que está fazendo você sofrer? Ele não te ouve, você está falando, ele não está nem aí para o seu sofrimento. É porque ele está morto, irmã. Não é por maldade, irmão, está morto. Mas Jesus disse: me leva até lá. Um monte de gente chorando, um monte de gente falando. Mas quando o Senhor chamou, quando o Senhor parou na frente do sepulcro e disse: Lázaro, ele ouviu a voz do Senhor. Seu filho pode não ouvir a tua voz, teu esposo pode não ouvir o teu choro, mas quando ele ouvir o Senhor chamando, ele virá e vai sentar aqui e vai dar glória ao Senhor junto com você, aleluia. Só leva Jesus até Ele. Ele pode não te ouvir, mas vai ouvir o teu Senhor, aleluia, porque a voz dele é irresistível. E quando ele chamar, pode estar morto há um dia, 10 dias, 20 anos, não importa, ele virá ao encontro do Senhor. Jesus demorou a vir segundo a ótica humana, mas ele veio no tempo certo, na hora certa, no momento certo. O Senhor apareceu na casa de Marta e Maria, e quando ele apareceu, teve restituição. Estou pregando para alguém nessa manhã que está desesperado, e essa palavra vem como uma resposta de Deus. E ele disse: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Essa palavra é a resposta de Deus para alguém nessa manhã, que o Senhor não te perdeu de vista, e Ele não perdeu o controle da situação. Ele sabe exatamente o que você está passando, sentindo e sofrendo. E me trouxe nessa manhã para te dizer que você nem imaginava, mas Ele tinha um encontro com a tua alma aqui hoje. E nesse encontro Ele vem para mudar. Aquela mulher do capítulo 8, verso 5, ela estaria sentenciada à morte naquela manhã. Se Jesus tivesse ido para casa junto com todos os outros, ela teria morrido. Olha a lei de Moisés, ela seria apedrejada, era o fim. Quem sabe, irmão, o que passava na cabeça daquela mulher? Ela não planejou aquilo, ela só queria uma noite com seu amante, mas os seus algozes a descobriram, e agora eles estão levando essa mulher para fora da cidade para apedrejá-la. Ela é arrastada. Eles não têm amor nem pudor, eles são violentos, truculentos. O que será que está passando na cabeça daquela mulher naquele percurso, da cama do amante até fora da cidade? Quais são os sentimentos e pensamentos que permeiam o teu coração? É o fim? Acabou? Não tem mais jeito? Por que eu saí ontem? Por que eu vim para cá? Por que eu não fiquei em casa? Por que eu não tomei uma atitude diferente? Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? Se eu pudesse voltar atrás, eu consertaria, eu faria diferente. E eu sei, alabaia, chora. Eu sei, porque foi isso que o Senhor falou no meu coração enquanto eu vinha de Caieiras para cá. Eu sei, porque foi isso que o Senhor me disse no meu carro enquanto eu dirigia para cá, na comunhão, orando e pedindo para o Senhor falar com a gente aqui hoje. Eu não sei o que você veio pensando, eu não sei o que está no teu coração esses dias, eu não sei o que para você também é o fim, como seria para essa mulher. Eu não sei para você o que não tem mais jeito.
está enfrentando, a luta que você está passando, ninguém sabe. Tem luta que você não conta para ninguém, é só você e Deus. Segredo que você vai levar para o túmulo e ninguém vai saber. Coisas que você tem vergonha de falar, coisas que você não pode falar, às vezes porque tem que preservar o nome de alguém, às vezes porque quer preservar o nome de Cristo para o bom testemunho, ou às vezes porque tem vergonha da sua luta e dos seus problemas e das suas provações. Eu não sei o que passava na sua cabeça, como também não sei o que passava na cabeça dela, mas eu sei que no meu percurso para cá eu vim orando, e eu vim conversando com Deus, falando sobre vocês, e eu disse: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para nós? O que é que o Senhor está revelando? O que é que precisa? E o Senhor mandou eu te dizer: diz para ela, diz para ele, que eu sei das lutas, das provações, o que ela tem enfrentado sozinha, não conta para ninguém, o abalo, o sistema, a luta, a aflição, a dor da alma, que ninguém sabe. Eu estou falando, irmão, da bênção apostólica quando acaba e todo mundo vai embora. Eu estou falando que depois que apagam as luzes todo mundo vai para casa. Eu estou falando depois que o culto acaba. Eu estou falando que não tem mais festa. Eu estou falando quando você está sozinha. Eu estou falando do sentimento que entra no teu coração. Eu estou falando do que o diabo falou para você, que era melhor morrer, que é melhor subir, que é melhor acabar com tudo, e você já planejou isso no teu coração. Eu estou pregando para você o que Deus mandou pregar nessa manhã. O Senhor me trouxe aqui e disse: o plano do diabo para você é morte, mas eu te encontrei hoje para dizer que é vida e vida com abundância, glória. O plano do diabo para você é o fim do teu casamento, e Deus me disse: eu vou restaurar a tua casa. O plano do diabo é o término do teu lar, ele veio para destruir a tua família, mas o Senhor marcou o encontro com você essa manhã para dizer: tua família não vai acabar. Você acha que Deus não sabe que você falou que não aguenta mais, que está difícil suportar? Você acha que Deus não sabe que você vive um levanta e cai, um levanta e cai, um levanta e cai? Você está como essa mulher, sendo acusada por Satanás, dizendo para Deus: é melhor ele não cantar mais, é melhor não pregar mais, é melhor não servir mais, porque não tem condições, é melhor nem ir na igreja mais. O que Jesus disse a seguir? Pode colocar o verso 6, por favor. Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um e começaram pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Fique em pé também, por favor, fique em pé. Já vou encerrar, pastor, estou encerrando, porque eu preciso correr para Cajamar, né? Mas eles, ouvindo essa resposta, ficaram em pé diante dele. Verso 10. Olha o verso 10. Não, o mesmo capítulo, João 8. Isso. Continua lá no João 8. Volta lá. Aí, obrigado. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém ordenou ou ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Ele disse assim, a fala de Jesus, a fala de Jesus: aquele que não tem pecado, atire a primeira. Todos que estavam em volta dela tinham pecado, sim ou não? Tinha um ali, só um, que não tinha pecado. Só tinha um ali que podia condená-la. Só tinha um ali que podia tirar a pedra. Ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só tinha um ali que não tinha pecado e que poderia e podia atirar a pedra. Mas esse um disse para ela: eu não te condeno.
Consegue ouvir a voz de Deus falando com a tua alma nessa manhã? Eu não te condeno. Quando eu te chamei, já sabia das suas fraquezas. Quando eu te chamei, já sabia que você ia prometer e não ia conseguir cumprir. Quando eu te chamei, já sabia que você ia fazer promessas que não levaria e que não dobrariam a esquina. Quando eu te chamei, já sabia que você faria promessas que não chegaria ao término do dia, que você não conseguiria cumprir. Quando eu te chamei, eu já sabia que você ia tentar dezenas de vezes e ia cair. Quando eu te chamei, eu já sabia das lutas, já sabia das provações. Eu já sabia que você ia considerar parar, me abandonar, me deixar ir embora. Eu já sabia, mas eu não desisti de você. Teu erro e a tua falha não me fez te amar menos. Ei, ouça o que Deus está pregando para nós essa manhã. Teu pecado não muda o que Deus sente por você. Teu pecado não muda as promessas que Ele te fez. Teu erro, tua falha, tua queda não muda tudo que Ele disse. Quando Ele disse, Ele já sabia que você ia falhar. Ele já sabia que você ia cair. Ele já sabia que você ia errar. Ele já sabia. Não há nada que você faça para Deus te amar mais, e não há nada que você faça para Deus te amar menos. Ele te ama e acabou. E me trouxe aqui para te dizer: eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir da tua casa. Eu não vou desistir da tua família. Não desista, não desista, não desista, não desista. Não pare, não retroceda, não volte atrás. Permanece, permanece. Quem sabe mais um glória, quem sabe mais um aleluia, quem sabe mais uma oração, quem sabe mais um louvor, e Ele aparece para mudar tudo. Permanece fiel, permanece fiel. Se caiu, levanta. Ei, se você errou, eu conserto, te diz Deus. Se você pecou, eu perdoo, te diz o Senhor. Se você caiu, eu te levanto, mas eu não vou desistir de você. Eu te perdoo, diz o Senhor. Eles não podem te condenar e eu também não te condeno. Vai, não peques mais, é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Vou te erguer, vou te levantar. Ai, a Sôria, vou derramar virtude na tua vida. Vou trocar fraqueza por dom para você me servir na terra. Você não pode, eu posso. Você não consegue, eu consigo. Você não pode, eu posso, eu vou fazer. Ai, 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 alaba, ai, chore, alaba. É a palavra que diz: eu não te condeno também. Vai, não peques mais. Luta, irmão. Eu quero que você curve a cabeça. Pastor, pode encerrar com louvor? Mas eu não sei cantar, tem que ser elas. A minha esposa canta muito, mas não pôde vir. Eu quero pedir um favor para você e eu já vou encerrar. Irmão, eu ficaria pregando com vocês aqui até meio-dia, mas meio-dia eu tenho que estar lá. Se eu tivesse condições de ouvir, eu ficaria aqui, sem medo nenhum. Mas eu queria muito agora fazer um pedido muito carinhoso para você. Muito carinhoso e respeitoso. E é claro que você tem a liberdade, você está na casa de Deus, mas é um pedido carinhoso meu. Se você pudesse, eu queria que você curvasse a cabeça agora, fechasse os teus olhos, e eu queria que você orasse. Mas aí é você e Deus. Se você quiser orar alto, baixinho, não sei, você já tem, né, seu devocional, sua forma de orar, você já tem. Mas eu queria te fazer um pedido. Eu queria que nessa oração, pelo menos inicialmente, depois não, depois você pula da glória, pelo menos inicialmente, eu queria que você fechasse os olhos e orasse sem verbalizar. Que você orasse só com o coração. Que você orasse com a boca fechada. E nessa oração eu queria que você o fizesse assim, porque eu queria que você não tivesse vergonha nem medo. Você está sozinho com Deus agora. Eu queria que você orasse e dissesse para Deus coisas que os outros não podem ouvir, entende? Senhor, eu estou fraca, eu não oro. O Senhor sabe onde eu estou pecando, o Senhor sabe onde eu caí, o Senhor sabe onde eu estou errando. O Senhor, está difícil, já pensei em desistir. Irmão, vou falar, eu estou pregando para gente aqui que já pensou em tirar a própria vida. Flertou com a morte um dia desses.
Estou pregando para alguém que pensou, era melhor morrer, é melhor acabar com tudo. Eu sei, porque o Senhor falou isso para mim quando eu vinha para cá. Por isso, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pelo menos desses primeiros minutos iniciais de oração, ore em silêncio. Mas ore, fala a verdade para Deus, não se esconda, não se omita. Diga para Ele a verdade. Se você não ora, diga eu não oro. Se você não lê Bíblia, diga eu não leio Bíblia. Se você vive uma vida de mentira, de fachada, se o seu casamento é uma fachada, se você que já pensou com a morte, se você que já pensou em desistir, se você que não consegue vencer a luta contra o pecado, irmão, está tudo bem. Fala para Ele agora, porque Ele está aqui para te ouvir. É você e Deus e ninguém está ouvindo. É só entre você e Deus. Então elas vão louvar, podem louvar, por favor. E eu queria que você orasse aí agora. Ore agora, ore. Senhor, no nome de Jesus, Deus, eu entrego a vida do teu filho e da tua filha em tuas mãos. Ele está sozinho ali agora, sozinha, Senhor, orando ao Senhor. E agora estamos aqui confessando diante do Senhor as nossas debilidades, as nossas fraquezas, contando coisas que nós não podemos contar para ninguém, que o Senhor sabe. As lutas, as tribulações, os vales, os desertos, Senhor, as adversidades, as vontades de parar, de desistir, de sumir e abandonar tudo e começar tudo novo em outro lugar. Esse casamento que é só uma fachada, ela não é feliz com a vida que tem, Senhor. Não era com isso que ela sonhava quando era uma menina. Não era com isso que ele sonhava, não era isso que ele tinha projetado. Mas está aqui agora orando ao Senhor e pedindo perdão e misericórdia. Perdoa os nossos pecados.